Saudações, preclaros confrades. Hoje irei falar brevemente sobre a situação na Bielorrússia, ou Belarus. E é um país que eu entendo razoavelmente. Eu digo que eu entendo razoavelmente porque boa parte das pessoas não compreendem muito sobre a Bielorrússia ou Belarus. Já que é um país que veio ser capa de manchete recentemente, é pouco citado no Ocidente. E eu entendo, compreendo o país razoavelmente porque eu venho fazendo pesquisas sobre este país há algum tempo, né? Praticamente um ano, porque estou escrevendo um paper que ainda não sei se vai se tornar artigo, livro ou talvez não se torne nada, fique eternamente no meu pendrive. Mas vamos falar sobre a situação na Bielorrússia. Primeiramente, no primeiro artigo da Constituição da Bielorrússia, ou Belarus, né, diz que é um estado social democrático unitário. Né? Então, como a definição de social democrático unitário, mas para garantir um Estado social, que significa o quê? A prestação dos serviços básicos que a população demanda, e também uma menor desigualdade dentro da sociedade, obviamente é necessária uma economia forte. Né? E como são classificadas as economias fortes e que a gente já vem falando há um bom tempo aqui no canal? Dos países de primeiro mundo. O que eles têm em comum? Uma indústria forte. E a indústria de Belarus é uma indústria forte. Lá nós temos, por exemplo, indústrias nacionais com tecnologia nacional de tratores, automóveis, tem uma política do governo voltada para a agricultura, mas eu não vou entrar no mérito da economia de Belarus, porque o assunto do vídeo é sobre a desestabilização que está ocorrendo naquele país, na pátria do senhor Lukashenko. Né? Mas antes eu quero ressaltar alguns direitos que os cidadãos bielorrussos possuem, que boa parte dos países ocidentais estão acabando, destruindo estes direitos ou sequer nunca tiveram, não é? Por exemplo, todos que residem na República da Bielorrússia têm direito à prestação de saúde e educação de forma gratuita e de qualidade, de fato. Não é? As famílias com muitos filhos, por exemplo, recebem moradia preferencial do Estado e elas têm a oportunidade de ficar com licença parental paga até os 3 anos de idade da criança. Ou seja, é uma pátria que preza muito mais pela família do que muitas pátrias do Ocidente. E aí, Ocidente, estou me referindo aos Estados Unidos e à União Europeia. Porque não basta falar, façam filhos, reproduzam para proteger a pátria, se você não oferece nenhum auxílio. Eu conheço muitos colegas conhecidos aí que querem ter filho, querem casar, mas por não possuírem condições para isso, acabam evitando tudo isso. O tempo passa, chegam nos 30, 40 anos e estão solteiros, sem filhos e muitas das vezes ainda morando com os pais. Então é necessário nós estimularmos para que as pessoas formem família. E o Estado tem que participar disso. Né, como o estado de Belarus faz. E também os deficientes e as pessoas afetadas pelo desastre de Chernobyl, eles também recebem um auxílio do governo. Não é? O governo bielorrusso ele deixa bem claro quando se trata de políticas sociais que a necessidade de geração do emprego é primordial. Porque o governo bielorrusso ele considera o meio mais digno de autoafirmação do conteúdo econômico, moral e social da vida humana. O governo também garante segurança social aos idosos, coisa que aqui no Ocidente nós estamos destruindo gradativamente. Há milhares de idosos em Portugal que sobrevivem com pensões de miséria. Muitas estão abaixo do limiar da pobreza no país. Apesar de se verificar um esforço de correção, a média da pensão por velhice em Portugal em 2017 era de 5.236 euros, o que correspondia a 374 euros por mês. Nesse ano, o limiar de pobreza era de 5.607 euros, mais 25 euros por mês do que a média mensal da pensão por velhice. O programa Linha da Frente da RTP foi conhecer um idoso que recebe apenas 325 euros de pensão. Augusto Trindade vive em fazendas de Almeirim, em Santarém. Hoje é dia de receber a reforma.
É um dia muito aguardado, mas o dinheiro esfuma-se num ápice. Dos 325 euros que recebe no banco, paga de imediato 20 euros em eletricidade e 73 da prestação de um aparelho auditivo. 73 era dos aparelhos que eu comprei para a patroa, para os ouvidos. E é prestações. Pronto, então tenho para cá seguro. Vamos lá embora. Ou seja, sai com 232 euros para o resto do mês. Vamos ver o que é que se vai gastar. Passa depois pela estação de serviço e coloca 20 euros de gasóleo e compra gás para a casa. São mais 51 euros. De seguida passa pela mercearia. Compra alguma comida, sempre atento às linhas vermelhas do que pode gastar. É melhor parar. Está tudo? É melhor parar. Está mal. Está mal. E paga também o que levou fiado no último mês. Se não fosse assim, morria com fome. Felizmente na mercearia já o conhecem e deixam-no ficar a dever. Pode haver alguns livros. 185. Mas não chega ao fim do mês a ele. Mas é muitos meses, a maioria não. Nem ele, nem ninguém. Quem é que consegue comer carvão hoje, minha senhora? Diga-me lá. Em Portugal há apoios, mas muitos idosos desconhecem, em especial aqueles que vivem sozinhos ou isolados. Há muita falta de informação e há aqui uma coisa fundamental que nós também temos que perceber, que é a vergonha do pedir ajuda. E o hábito de viver com carências faz com que as pessoas não procurem tanto esta informação. No fim de contas, restam a Augusto Trindade apenas 20 euros e 15 cêntimos até ao final do mês. Obrigado também, obrigado. Não vou à farmácia. Se eu agora vou lá, são mais 120 e tal euros. E eu fico descalço. Mais uma vez, a compra dos medicamentos... E a Bielorrússia também conta com um apoio social para estudantes talentosos, não é? Agora, sobre o que está ocorrendo lá na Bielorrússia, é importante lembrar também que a Bielorrússia é o país mais igualitário da Europa, né? E o que está ocorrendo lá com o Alexander Lukashenko? Ele pegou uma Bielorrússia completamente destruída, miserável, pobre, não é? Isso em 1994, e ele foi aumentando a renda da população, foi gerando emprego de qualidade, enfim, melhorou o IDH da Bielorrússia. O IDH da Bielorrússia é muito alto, e desde então ele acabou tendo sido reeleito diversas vezes, não é? Prova do apoio popular massivo que garantiram as sucessivas reeleições do senhor Lukashenko, né? Agora, as gerações mais novas, conforme ocorre aqui no Brasil também, nasceram já durante o seu governo, não é? Então, são muitos jovens, são muito jovens ainda para relembrar aquele período de precariedade que viviam antes do Lukashenko no poder, igual essa geração liberaloide, não é, do Kim Kataguiri, que não pegou e também não se interessou por estudar e compreender como era o Brasil, por exemplo, na década de 80 e na década de 90, não é? Sob o consenso de Washington, que nós já falamos repetidas vezes aqui neste canal. Já nasceram ali, pegaram o final da era Fernando Henrique Cardoso, que nem se recordam direito, não é? E pegaram massivamente ali a era do governo Lula, onde teve expansão de crédito para as pessoas, aumento do consumo, valorização da moeda nacional, diminuição do desemprego, boom das commodities, crescimento do PIB devido ao boom das commodities, FIES, Enem, todos esses programas sociais que nós já sabemos, não é? Mas voltando aqui a falar da Bielorrússia, e lá na Bielorrússia também não adentrou este lobby, não é? Cultural que adentrou nas nações aqui do Ocidente, não é? Por exemplo, a religião ortodoxa cresce pra caramba lá na Bielorrússia, não é? As tradições culturais também crescem bastante. A imigração é quase inexistente, não é? Ou seja, dificulta o multiculturalismo. E o lobby LGBTQI
não existe lá naquele país também. Não é? A segurança é um país com uma boa segurança, onde as crianças podem brincar como antigamente ocorria aqui no Brasil, segundo relatos de pessoas mais idosas. Não é? Ou seja, as manifestações antigoverno em Belarus não passam de uma revolução colorida formulada por ONGs liberais, conforme ocorreu anteriormente na Ucrânia. Né? Agora, nós temos que decidir de qual lado nós estamos. Se nós estamos do lado do governo Lukashenko, que é um defensor da história da Bielorrússia, que é um sujeito, um homem público que trouxe crescimento econômico, que trouxe crescimento do IDH, que não deixou entrar o lobby LGBTQI dentro do seu país, fortaleceu as crenças nacionais, a religião ortodoxa, não é? Ou a gente implantar novamente uma democracia, colocar a Bielorrússia dentro da União Europeia e transformar a Bielorrússia num país pobre. Mais de 3 milhões de espanhóis vivem em situação de pobreza severa, ou seja, subsistem com 307 euros por mês. Estes dados alarmantes são do Observatório da Realidade Social, apresentado esta quinta-feira pela Cáritas Espanhola. Tive que recorrer à sopa dos pobres porque só trabalho ao sábado e domingo num lar de idosos e ganho 320 euros. Eu estou há bastante tempo sem trabalho e recebo o subsídio mínimo. Para os organismos de ajuda social, o diagnóstico é simples. O facto de ter que haver cantinas sociais e que tenhamos sido obrigados a abrir mais é o fracasso de uma sociedade, o fracasso de todas as políticas sociais que temos tido nos últimos anos. Só em 2012 a Cáritas Espanhola deu assistência a quase 2 milhões de pessoas, famílias em situação de precariedade causada pela crise, idosos, crianças e imigrantes, um total de 276 milhões de euros de fundos, na maioria provenientes de doações privadas. Da União Europeia, onde vive sobre uma ditadura de Bruxelas ou de Berlim, né? Então, aqui eu peguei o primeiro parágrafo de um texto. Após as eleições presidenciais legítimas que reelegeram Alexander Lukashenko como presidente de Belarus, com uma larga margem, manifestantes tomaram as ruas de Minsk. Minsk é a capital da Bielorrússia, tentando reencenar os primeiros atos do Maidan ucraniano. As técnicas são as típicas das revoluções coloridas, golpes orquestrados por ONGs contra governos não alinhados. Agora, é por isso que eu falo nos outros vídeos da necessidade de se ter bombas atômicas, né? Porque quando se tem bombas atômicas, a coisa fica mais difícil de você patrocinar este tipo de revolução colorida conforme está ocorrendo. Estão tentando na Bielorrússia, eu creio que não vão conseguir. Por quê? Porque a Bielorrússia tem o apoio da Rússia e ali é um local estratégico, né, já que fica muito perto da Rússia e a Rússia obviamente não quer mais um território próximo a ela, com base da OTAN, né, com um canhão virado para o seu próprio país, que é a Rússia, né? Agora, Emmanuel Macron está contra o Lukashenko. Isso daí é mais uma prova de que devemos defender o nacionalismo bielorrusso, que é o Lukashenko. Porque o Lukashenko ele pegou essencialmente tudo de bom que tinha no comunismo soviético e corrigiu os erros. Ele preservou o que era bom e corrigiu os erros, que era o quê? Um Estado ateu, não é? Ateísmo de Estado, essas coisas. E o Lukashenko ele corrigiu isso favorecendo a religião ortodoxa, fortalecendo as culturas nacionais. E mais uma vez, quem está contra o Lukashenko são essas organizações de direitos humanos, não é? Que aqui a direita no Brasil, por exemplo, diz combater
esse pessoal dos direitos humanos. Mas quando se trata de defender de fato, de ir contra de fato esse pessoal dos direitos humanos, eles não vão. Eles ficam ao lado do pessoal dos direitos humanos, que são o mesmo pessoal que tenta desestabilizar o Alexander Lukashenko, né? E aqui tem uma reportagem que eu vi, não é, sobre o Putin oferecer ajuda militar à Bielorrússia, não é, alvo de marchas inéditas. Então eu creio que um golpe, uma revolução colorida ali é muito difícil de ocorrer, né, por conta da ajuda russa. E isso não vai ocorrer conforme ocorreu em diversos países do Oriente Médio. Tem tanto assunto para falar, eu não faço roteiro dos vídeos, que muitas vezes eu posso até acabar me perdendo. Mas a Bielorrússia, nós podemos fazer uma série só sobre a Bielorrússia, já que eu estou escrevendo sobre este excelente país. Não é? Por exemplo, na Bielorrússia nós temos zonas econômicas especiais, não é? Lá ela faz parte de diversos blocos econômicos, como, por exemplo, a Comunidade dos Estados Independentes, né, a Comunidade Econômica Eurasiática, a União Econômica Eurasiática, a Iniciativa da Europa Central, né, e ela exporta muita coisa, né, produto industrializado. Eu não tenho os dados aqui, né, mas tenho no documento que eu estou escrevendo sobre a Bielorrússia, tratores, caminhões, isso tudo, e carros também, isso tudo a Bielorrússia produz com tecnologia nacional, né? E se observarmos a renda per capita da Bielorrússia, é uma renda per capita alta, né? Industrializado, e é um país também que tem uma população pequena, né? Então a Bielorrússia tende a ter uma renda maior que a renda brasileira. Pobre que foi arruinado pelo comunismo, que lá tem um ditador sanguinário que mata as pessoas de fome, igual estão vinculando sobre a Coreia do Norte, que agora a Coreia do Norte está confiscando os cachorros das pessoas, né? Porque suspeitam que vão pegar esses cachorros para transformar em alimento. É cada absurdo. Mas como é um país fechado, as pessoas acreditam neste absurdo, conforme acreditaram anteriormente que, por exemplo, Kim Jong-un havia morrido, né? Vale lembrar que quem divulgou isso em primeira mão foi a CNN, não é? Da grande mídia americana e democrata. Mas esse pessoal que diz lutar contra o Partido Democrata aqui no Brasil, todos acreditaram na mídia democrata. Por quê? Porque como é contra a Coreia do Norte, vamos acreditar em qualquer porcaria que falam. Então tem que tomar cuidado. Donald Trump diz em coletiva que deseja o melhor ao ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Camila Yunis. Mesmo sem a confirmação sobre os rumores do real estado de saúde de Kim Jong-un, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse desejar o melhor ao ditador norte-coreano. Durante coletiva de imprensa realizada na Casa Branca nesta terça-feira, o republicano destacou o bom relacionamento entre os dois países. O presidente norte-americano considerou que se outra pessoa que não o atual líder estivesse no poder, as duas nações poderiam estar em guerra. Trump afirmou que se o estado de saúde de Kim Jong-un for realmente o que tem sido dito pela mídia, é uma situação muito séria. No entanto, o presidente norte-americano fez questão de lembrar que ainda não há nada confirmado. I've had a very good relationship with him. I wouldn't, I can only say this, I wish him well. Com esse pessoal que diz, eu sou contra a nova ordem mundial. Mas na primeira coisa que a nova ordem mundial, que o porta-voz da nova ordem mundial, eu não tenho dúvidas, é o Partido Democrata, né? Esse pessoal acredita. Por quê? Porque é contra a Coreia do Norte, né? Agora, eu quero que esse pessoal me fala um plano de dominação mundial da Coreia do Norte, um plano de dominação mundial da Bielorrússia, um plano de dominação mundial da Bolívia, do Evo Morales, que também foi deposto injustamente. Não existe. Plano de dominação mundial estão quase todos dentro dos Estados Unidos e União Europeia, né? E boa parte das pessoas que querem implantar uma nova ordem mundial, é só vocês observarem na eleição deste ano quem vai patrocinar as eleições do Biden, do Partido Democrata. São esses
que querem meter a nova ordem mundial no lombo de nós. Agora, vocês preferem ficar nessa retórica barata de achar que os Estados Unidos é contra a nova ordem mundial. Os Estados Unidos têm todas as características da nova ordem mundial. Ele desestabiliza as nações não alinhadas, ele aprova o aborto de maneira irrestrita, ele aprova a legalização das drogas, tem a maior indústria pornográfica do mundo e vocês estão aplaudindo tudo isso, né? Mas aqui o pessoal do canal, eu e o confrade que hoje não está presente, somos pró-Bielorrússia, pró-Belarus e nós temos certeza absoluta de que o Lukashenko permanecerá no poder e os países centrais irão sair derrotados dessa vez, assim como saíram da Síria. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e até mais.